3h52, faltando 8 minutos para as 4 horas da tarde. Nós estamos voltando aqui na CBN, na TV Com, e para falar, como ele mesmo já disse, de um dos maiores medos da humanidade, que é falar em público. E olha, a gente percebe cada coisa aqui no Notícia na Tarde mesmo. O sujeito vem aqui, tem medo de falar. Gente, olha, isso é muito mais comum do que se pensa. O professor Acácio Moraes Garcia, que é líder em oratória, ele está aqui conosco no Notícia na Tarde para nos falar também sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Antes de eu começar o papo com ele, é importante dizer que ele nos trouxe 3 livros que eu mostro aqui na tela da TV Com, que estão aqui, que são sorteáveis. Ou seja, você que está conosco pela CBN e pela TV Com, saiba que você pode ganhar, ligando para o telefone que eu vou dar, o Vença a Timidez de Falar em Público, Como Falar em Público com Naturalidade e Entusiasmo e Histórias e Frases de Efeito para Apresentações em Público. As 3 primeiras ligações, vamos dar um livro para cada um, as 3 primeiras ligações para o 3216-2550. 3216-2550. Os livros estão aqui na mesa e quem ligar os 3 primeiros ganham os livros para vir buscar aqui nos altos do Morro da Cruz. Mas essa história de ter medo de falar é um negócio impressionante, professor. Por que as pessoas têm tanto receio disso? Você deve ter uma experiência enorme, né? Você sabe que você entrevista quantas pessoas aqui por dia? 3, 4 pessoas. Doutor, PhD em Química, em Matemática, Engenharia, Medicina, Enfermagem. Ele sempre já percebesse, né? Pô, e combina, inclusive, como é que poderia ser as perguntas. Sim. Eles são especialistas naquela área e esse medo aparece. Foi feita uma pesquisa norte-americana. E dos medos, em primeiro lugar ficou o medo de falar em público. Olha só. O medo da morte ficou em 6º lugar. Nossa! O medo da morte perdeu feio o medo de falar em público. Caramba. E isso é normal. Eu estou, inclusive, essa semana foi uma semanada de curso. Sim. E todos os dias estou dando curso e palestra. Em todos eles, eu sinto um friozinho na barriga. Não é aquele medo, mas como é que vai ser a preparação, aquele pouquinho de ansiedade. Sim. E é normal. Aquele que disser que não tem medo de falar em público, que fala e não dá um friozinho na barriga, é mentira. Tem que ter um pouquinho. Como é que a pessoa pode contornar isso? Você trabalha com esses cursos já de longa data. Hoje, inclusive, tem um na Enflo CDL São José. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a Enflo CDL São José. Ainda pode ter uma vaga disponível para você lá. Como é que é esse trabalho? O que o senhor faz para que a pessoa perca esse medo? Isso, porque tudo é técnica, né? Não existe nada que a técnica não ajude. Trabalhou com técnica, venceu. Então, esse medo aparece. Às vezes os pais mais repressivos, você adolescente, aquela voz fraca, a apresentação que você fez foi infeliz, enfim, esse medo aparece. E as técnicas estão aí. Por exemplo, dominar o assunto. Se você domina o assunto e conhece as técnicas da oratória, tem meio caminho andado. Aí tem também a postura, né? Sim. Eu sempre falo aquele fio de nalho imaginário, a ponta do cabelo, aquela postura de campeão natural, mas uma postura de quem está falando e se apresentando. Mas dominar bem o que vai falar é tudo. Pelo menos a metade do medo já se espalha, né? Por exemplo, se chegasse para mim agora e dissesse: acaso eu quero te entrevistar sobre química ou engenharia nuclear, pode ter certeza que seria uma péssima entrevista. Sim. Porque eu não domino nada, não desconheço. Então é dominar bem o assunto e querer vencer. Acho que eu te falei ali em off que eu fui gago até os 15 anos, aquela gagueira emocional. Pois então. E é terrível, a gagueira, não é aquela gagueira crônica, é aquela mais da a ansiedade e as palavras não saem. Então, para os gagos também, às vezes, muitos estão nos escutando e também assistindo para a TV Com, o gago pode corrigir, é devagarinho, com mais calma. Sabias que o gago, quando ele canta, ele não gagueja? Sim. E como é que é o curso para o gago? O gago, eu vou falando com ele, por exemplo, qual é o teu nome? Aí ele responde: o meu nome é Acácio Garcia, quantos anos você tem? E vamos cantando, e ele devagarinho vai soltando, acalmar. Para gagueira, calma. E para quem não é gago, sai fora dessa timidez. A timidez atrapalha a vida pessoal, a vida profissional. Quantos cargos aquela pessoa que é tímida perde, não é verdade? Sim. Porque nós estamos aqui selecionando 2 pessoas para uma chefia lá da nossa empresa. Eu tenho aqui o João, que fala bem, é descontraído, ele se expressa bem, a nota dele foi 9 nesse exame preparatório. E temos ali o Antônio, digamos. O Antônio também tirou 9, só que é tímido, morre de medo. Quem é que tu vai escolher?
O mais expressivo. O mais expressivo. Você quer alguém que fale. Infelizmente é assim. Não devia ser, mas infelizmente é assim. Então, falar com naturalidade. Falar como se estivesse conversando com uma turma de amigos. É outro segredo. Sim. Vai apresentar um trabalho em sala de aula, ou lá na tua empresa, faça de conta que está batendo um papo aqui no happy hour, uma cervejinha, um cafezinho, um guaranazinho, trocando ideias, conversando. No happy hour todo mundo quer falar, não é verdade? Claro, sim. É verdade. Quando trata, por exemplo, de ficar em pé e lá para frente, muda. Sim. Quantas vezes a pessoa está assistindo aí uma prova oral, ou alguém se apresentando e diz: como essa pessoa se expressa mal? Como, velho? É ruim de palanque, né? Sim, Eu pergunto, eu digo sempre: troque. Deixa essa pessoa vir pro teu lugar, vai para lá, vê se tu faz melhor. Tá certo. Eu tô curioso, eu não sei da resposta ainda, porque eu não perguntei isso para ele fora do ar, vou perguntar agora. Tem uma maçã aqui. Que maçã é essa? Aqui, isso foi uma brincadeira que eu criei mais ou menos uns 22 anos atrás. Ainda quando eu morava lá em Chapecó. Eu sou daqui, mas morei em Chapecó há muito tempo, fui advogado lá. Dos cursos de oratória. É muito comum, bem no início da fala, a adrenalina. Como é o maior medo da humanidade, a adrenalina que a suprarrenal espalha pela corrente sanguínea deixa a pessoa rígida, os ombros caem 2 centímetros, a bunda vai um palmo para frente e a voz não sai. Aquela tristeza que nós vemos quando alguém está prestes a se apresentar. Então a maçã é justamente através da sonoridade, como o nosso estado de Santa Catarina produz maçã. Então quando você diz maçã, sorrindo, maçã, você solta aproximadamente uns 18 músculos faciais. A macieira é o pé da maçã. A macieira, um sorriso com os olhos, você libera também um semblante mais natural. E o semblante natural, bem no início da apresentação, é tudo. Especialmente o pomar das maçãs, que é o macieral. Oração. Falar em público sem entusiasmo é a mesma coisa que não falar. Então, quando eu digo maçã, macieira e macieral, aquele sorriso interno, pode ter certeza que o início já é tranquilo. Para problemas de dicção, a situação é contornável? É contornável. Claro que nós temos as fonos, né? Sim, claro. Não sei que o problema seja um problema muito grave. A voz dele é toda complicada, parece que ele tem uma batata quente na boca. Mas aquele exercício da caneta, quando você, por exemplo, em primeiro lugar, saber respirar. Claro. A respiração tem que ser diafragmática. Inalou pelas narinas, o diafragma para fora. Expeliu pela boca, recolhe até o umbigo bater nas costas. Por quê? O pulmão é um fole, é uma gaita, é uma sanfona, e essa acordeona tem que ter ar. Claro. Tem que ter ar para falar. Quando a pessoa, inclusive um dos motivos também da gagueira emocional, quando a respiração é inversa, ou melhor, toda trocada, por exemplo, aqui eu estou trocando, trocou, fica sem ar. Claro. Aí vem a gagueira, vem o nervosismo, e também do aquecimento, fazer um aquecimento. Um aquecimento imaginando 30 chicletes na boca. Olha. Mastigando 30 chicletes, jogando papelzinho fora. Sim. Nunca vai falar em público com chiclete. Claro. Eu estou falando de chiclete imaginário. E a caneta, aquela caneta na boca. E você falando, a gata branca capenga que gostava. Vai falando o que tu quiseres falar, de preferência trava-línguas. Claro. Depois tira e abra bem a boca, pronunciando todas as sílabas. Exemplo, o mameluco melancólico meditava, e a megera megalocéfala macaca. Vai falando especialmente a última sílaba. Todas, né? Sim. Primeira, a do meio, a última. Sim. Exemplo, janeiro, fevereiro, nós estamos. Nós, manezinho, nós comemos a última sílaba. Claro. Eu sou manezinho também. E quando comemos a última sílaba, fica incompreensível. Tem que falar bem a última sílaba, como se fosse oxítona. Sim. E com um pequeno sorriso na voz. Se eu falar com um pequeno sorriso na voz de maçã, macieira e macieral, pode ter certeza a voz fica mais aveludada, fica mais agradável, fica mais grave também. Sim. Então, tem correções também. Claro. Você acompanhou aqui conosco, agora às 4 horas em ponto, um papo rápido, mas muito importante e de grande valor, que você que está em casa, que tem dificuldade de falar em público, provavelmente aprendeu muita coisa, com a professora Cássio Moraes Garcia, que vai hoje ministrar um curso lá na Enflo CDL São José, lá na Leoberto Leal, e para quem trabalha com o pessoal da Enflo, mas ele também tem os cursos dele fora desse calendário especial da Enflo. Aliás, a gente pode deixar um contato, professor, para quem quiser entrar num site ou entrar em contato por telefone. É bem simples,
acaciogarcia.com.br. E é interessante que nós, na Enflo, claro, é o convite especial. Sim. Hoje haverá o curso hoje, né? Terça, quarta, quinta e sexta. E lá conosco, é o ano todo, todos os meses, nós temos 4 cursos, e quem faz pode repetir gratuitamente. Olha só. Então, faz uma vez, tem que pagar, né? Sim. O leitinho das crianças e o esquisinho do papai. Aí depois já começa, torna-se sócio desse clube da oratória. Então entrou no acaciogarcia.com.br, ele vai ver ali todos os cursos. Mas é bom esclarecer que a Enflo, eu sou professor da Enflo, sim, ali também nós temos cursos de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Uhum. Tem o Oratória 1, para você iniciar a fala. Depois tem o Oratória 2, que é um nível mais elevado. Uhum. Depois ainda temos Oratória para palestrante. Olha, que legal. Aqueles que querem palestrar, que tem uma manha. Uma coisa é você falar em público, se apresentar, e outra é desejar ser um palestrante. Sim. Tem umas dicasinhas ali para como agradar, o que falar, aquelas histórias ali naquele livro, Histórias e Frases e Efeitos. Sim. Importantíssimo. Que legal. Tu inicia, por exemplo, como já disse Michel Coist, a grandeza de um homem e de uma mulher se mede pela sua capacidade de comunicação. Aí tu entra com a frase, né? Sim. A falar sobre amigos. Quando eu vinha para cá, vinha pensando o que dizer para vocês. E vi na porta do hotel uma frase muito linda que dizia o seguinte: amigos são anjos que nos levantam pelos pés quando nossas asas não conseguem mais voar. Oh, e com essa frase você vai puxando o assunto, né, que vai falar logo em seguida. Que beleza. Professor Acácio Moraes Garcia. Antes de me despedir rapidamente, o nome dos 3 ganhadores dos livros: a Maria Beatriz Romeiro, que é aqui de Florianópolis, o Pedro Paulo da Silva, também da capital, e o Marcelo Garcês. Vocês podem passar para pegar o livro aqui na portaria da RBS TV até hoje às 7 horas da noite. Se não puderem, ligam novamente aqui para a CBN, que a gente segura pelo menos até amanhã. Mas vai ser uma ótima leitura, com certeza, e o curso de hoje também uma grande oportunidade para desenvolver a técnica da oratória, mas sem, é claro, esquecer do conteúdo, que também é muito importante. Ter o que externar. Saber o que vai falar. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, bom curso e à disposição. Eu agradeço, né, e dou um conselho, assim como eu venci essa timidez, essa gagueira, que não deixe que a timidez atrapalhe a vida pessoal e profissional dos jovens, dos adultos e até da terceira idade que desejar ainda, né, trocar mais ideias com o curso de oratória. Tá certo. Com o professor Acácio Moraes Garcia, nós encerramos o Notícia na Tarde de hoje, às 4h04. Para você, obrigado pela companhia, boa tarde, até amanhã.